Quem está feliz, diga amém. Quem está ansioso para ouvir a palavra, diga glória a Deus. É com muito prazer, queridos, que eu ministro pela primeira vez no culto de Páscoa. E creio que o Senhor, na sua permissão e vontade, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, amém? E hoje nós estamos comemorando a Páscoa, que é uma história, queridos, uma história linda que Deus escreveu para nós. Eu posso dizer que é a história mais linda de toda a humanidade. Foi uma história que foi construída em 3 dias. Em 3 dias que marcaram a vida da humanidade. Estamos diante deste tema, da cruz ao trono. Da cruz ao trono. Não poderia existir o trono se não tivesse a cruz. Nós estamos diante de um tema maravilhoso, que é o da Páscoa. A Páscoa, queridos, é uma festa judaica. Mas, pastor, nós comemoramos festa judaica? Sim, é uma festa instituída no deserto, quando o povo hebreu, escravizado por Faraó, sai do deserto. Então, a partir dali, queridos, foi instituído a Páscoa. Os hebreus precisavam de um libertador e levantou Moisés para falar com Faraó. Um povo que saiu da onde estava com fome e foi levado para o Egito, para viver no Egito. E lá eles se multiplicaram muito e Faraó ficou com medo e escravizou o povo por 400 anos. Jacó e seus filhos foram para lá, não imaginavam que a sua descendência ia multiplicar muito. Quando Faraó soube que viria um libertador, começou a matar as crianças. Moisés foi colocado numa manjedoura, foi colocado num cestinho, colocado no rio. E tempos depois, Moisés foi levantado como libertador de seu povo. E hoje nós estamos com este tema, da cruz ao trono. E naquele tempo, quando Moisés falou com o Faraó, deixa meu povo ir. E na 10ª praga, queridos, que era a morte dos primogênitos, já se apontava para a cruz. O Senhor falou a Moisés: olha, toda a família vai pegar um cordeiro sem mancha, sem marca, não podia ser aleijado, ele tinha que ser perfeito. A família tinha que imolar, pegar toda a sua carne, assar, comer. Tinham que comer com ervas amargas e com pães asmos. É isso, asmo, sem fermento. Que aí significava que não tinha pecado. Então eles tinham que comer toda a carne assada, comer com pães asmo e com ervas. E o sangue do cordeiro perfeito tinha que ser espargido nos umbrais das casas. Porque o anjo da morte, o anjo destruidor, viria e pegaria aqueles que não tivessem o sangue do cordeiro espargido nos umbrais da sua casa. O nome desse ato era Pessar. Por gentileza, mídia. Pessar.
que significa passar por cima. O anjo destruidor vinha e passava por cima da casa que tinha o sangue espargido. Isso, queridos, foi terrível naquele dia. Aonde o anjo da morte chegava, levava o primogênito daquela casa, tanto dos homens quanto dos animais. E a casa que tinha o sangue do cordeiro era livre da morte. Você pode dizer um glória a Deus, queridos? Quando o anjo passava, tu imagina, você ia destruindo tudo, matando todo mundo, mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro espalhados dos umbrais das portas eram livres. E o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro significava, querido, proteção. O cordeiro significava pureza. Toda a família, ela tinha que fazer isso. Ninguém podia enganar dizendo, eu fiz e não tinha feito, o anjo viria e matava. Então era necessário que toda a família tinha que fazer isso. Êxodo 12, versículos de 1 a 8, por gentileza. Depois disso, o Senhor disse a Moisés, chega a Faraó e diz-lhes, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir me servir. Se recusarem de deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs e todos os teus territórios. Começa o primeiro ataque com as rãs, até o último. Queridos, todas as pragas que vinham sobre o povo, não vinha sobre o povo hebreu. O Senhor protegia todos eles. O Senhor, Ele via o povo hebreu como dele. O diabo, quando ele vê eu e você com o sangue do cordeiro nos umbrais das nossas vidas, ele pula por cima. Ele não nos enxerga. Então, queridos, foi instituído a Páscoa perpetuamente. Nós devemos cultuar ao Senhor e fazer todos os anos a festa da Páscoa. Estamos dizendo, Senhor, o teu sangue nos cobre de todo o pecado. Deus, na sua sabedoria, queridos, e graça infinita, tinha um plano para redimir a humanidade. Lá no jardim do Éden, o homem pecou, comeu do fruto proibido. Nós passamos agora de seres que viveríamos eternamente, passamos a ter a morte. E Deus, na sua sabedoria e graça, já vendo que nós estaríamos mortos eternamente sem salvação, Ele fez o quê? João 3,16, Ele já tinha um plano para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem já não tinha mais direito à vida. Era a morte, a condenação eterna. Mas o seu infinito amor, Ele nos deu quem? Jesus. Para morrer no nosso lugar, queridos. A cruz foi feito para o plano do Senhor. João 1, 29, por gentileza. No dia, João 1, 29. No dia seguinte, viu a Jesus que vinha para ele e disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já começava a se desenhar algo para que o meu e o teu pecado, queridos, começassem a ser apagados. A cruz significava vergonha, desprezo. O preso que era morto na cruz era aquele preso bem, com a ficha hoje, né? Bem extensa. Todo criminoso eles levavam para a cruz, que era sinal de vergonha, era sinal de desprezo total. Mas, queridos, ali teve o início do seu reino. A cruz foi um início para o trono. Como eu falei, não se podia chegar ao trono sem que antes passasse pela cruz. E a história, queridos, foi marcada por 3 dias. A Páscoa, ela tinha que ser feita de maneira metódica, certa. Um cordeiro que simbolizava pureza, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Ele tinha que ser perfeitinho, queridos. Ele tinha que ser perfeito. E Jesus, queridos, ele passou pelo seu ministério ensinando no caminho como seria morto, como ele seria entregue no madeiro. Isso tudo já estava escrito, querido, em Deuteronômio 21, 22. Se alguém houver pecado possível de pena de morte, se tiver sido morto e pendurado no madeiro, já estava dizendo, Deuteronômio lá atrás, que um viria ser pendurado no madeiro por causa de pecados, e não eram os pecados de Cristo, eram os nossos pecados, o pecado da humanidade. Isaías 53, versículos 4 e 6. Isaías 53, versículos 4 e 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, perdido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras fomos sarados. Queridos, pegaram a Jesus como um cordeiro, nele não havia pecado, e imputaram nele, nós imputamos nele todo pecado da cruz. Trouxeram a Jesus para a cruz. E ele ficou pendurado, servindo de escárnio para todos. Ele ficou na cruz. Teve todo aquele caminho, todo aquele processo, via dolorosa, chicoteamento, mas Cristo permaneceu quieto. Mateus 19, versículos 26 e 27. Jesus, fitando os olhos nele, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26 e 27. Volta um versículo aí, por gentileza. Jesus, fitando os olhos dele, olhando, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Nesse momento, antes dele chegar aqui, ele estava ensinando no seu ministério. Ele passou 3 anos ensinando o seu ministério. Ele estava
dizendo que o Filho do Homem ia ser entregue naquele grande dia. Ele ia ser morto, ele ia ser cuspido, ele ia ser humilhado. Aí Pedro, quando Jesus estava ensinando sobre quem entraria no céu, quem era mais fácil entrar no céu, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico passar no reino dos céus. Aí Pedro vira para ele: Senhor, mas nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos pai, mãe, estamos te seguindo. Abra sua Bíblia, querido, mais uma vez, Filipenses 2, versículo 5 ao 11. Ele já começa a dizer quem ele é e qual o destino dele, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Pelo que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na cruz do Calvário ele já está apontando para algo que teria que acontecer. Na caminhada, quando ele falava para os discípulos, o Filho do Homem vai ser entregue, sempre entrava um: não, Senhor, a gente leu: apartai-vos de mim, maldito, que ele falou. Todos aqueles que tentavam impedir aquilo que estava para acontecer, é necessário que tudo isso aconteça. É necessário que eu morra para que vocês vivam. Amém, queridos? Pode voltar. Primeiro, queridos, primeiro ato que acontece na cruz, ao se entregar na cruz do Calvário, ele se tornou digno. Ele se tornou digno. A humildade de Jesus faz parte daqueles que vão para o reino. Mateus 5, versículo 3, vem dizendo que é os bem-aventurados, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro ato de Cristo na cruz, ele foi humilde. Ele foi humilde. Ele não usou de usurpação ser igual a Deus, mas ele se transformou, ele desceu, ele fez o caminho contrário e se fez como um de nós. No dia do julgamento dele, quando botaram ele em frente a Pilatos, e Pilatos fez uma pergunta: você é o rei? Ele: tu dizes. Mostrou logo o primeiro caráter de Cristo: humildade. Segundo, queridos, perdão. Mesmo quando todos o olhavam com ar de escárnio, cuspiram nele, bateram nele, esbofetearam ele, chicotearam ele, olha o que ele falava. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo-lhe as vestes deles, lançaram sorte. Ele teve que passar por toda essa humilhação. Ele foi humilde, ele perdoou até aqueles que estavam querendo o mal dele. Crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus.
Na cruz também ele teve misericórdia, queridos. Tinham 2 ladrões, um da direita e um da esquerda. E o da direita, o da esquerda falando: ah, se tu és mesmo Cristo, salve-te e salva nós mesmo. Para aqueles que pedem só coisas para si, na cruz, Jesus não deu nem ideia para ele. Mas aquele que estava à direita, nós fizemos por estar aqui, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Alguém já conheceu e já percebeu que estava do lado de um rei, que estava do lado de alguém que ia se assentar no trono. A igreja está comigo, queridos? Um ladrão já percebeu que tinha um rei. E todo rei tem um reino. E todo reino tem um trono. Um cordeiro precisava ser morto. O sangue dele precisava ser vertido na cruz. E na cruz ele demonstrou humildade, perdão e misericórdia. O reino dele, queridos, é feito de justiça e juízo. Isaías 9, versículo 6, 7. Porque um menino nos deu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sem cruz, sem morte, não haveria trono. Sem sacrifício, não haveria autoridade. E Jesus, naquela cruz, sofrendo no nosso lugar. O último ato dele na cruz, queridos. Lucas 23, 46. Jesus disse em alta voz. Então Jesus clamou em alta voz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Dito isso, ele foi embora. Acabou. O diabo no inferno começou a festejar: venci! Eu matei o Filho de Deus! Me vinguei! Acabou o plano da salvação! Acabou! Você imagina o inferno festejando a morte de Jesus? Tu imagina os diabos festejando a morte de Jesus? Queridos, eu já fui a um estádio de futebol e lá o meu time fez gol. Você imagina como estava o estádio? Copa do Mundo, como é que a gente festeja quando o Brasil ganha a partida ou faz um gol? Tu imagina, Jesus foi morto, a diabrada toda festejando, soltando fogos, dando cambalhota. Jesus morreu. Acabou. Os discípulos, acabou. Acabou. Meu mestre foi embora. Meu mestre foi abatido, foi alvejado. Vamos voltar para a nossa casa. Tu imagina, homens pescadores, trabalhadores, que precisavam trabalhar, voltaram para as suas casas. Fazer
as suas coisas diárias, voltar a pegar ônibus, voltar a pegar engarrafamento, voltar a tudo. Voltar a pegar as suas redes para voltar a pescar. O diabo pensou: venci. Mas eu vou te falar uma coisa, queridos. Não foi o diabo que o levou para a cruz. Não foi Pilatos que levou ele para a cruz. Não foram os sacerdotes que levaram ele à cruz. Ele foi sozinho como ovelha para o matador, sem falar absolutamente nada, e foi para o Gólgota servir de expiação no meu e o teu lugar. A história a gente pensa, a gente vê nos filmes que ele foi acorrentado, que ele foi pregado, mas ele podia dar ordem a milíades de anjos para tirá-lo daquele lugar. Ele podia, mas ele foi. Era necessário que o cordeiro fosse imolado e o seu sangue escorrido. Isaías 53, 7, queridos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O plano precisava chegar até o fim. Ele podia sair dali cinematograficamente, os anjos tirando ele da cruz, mostrando a todos que ele podia ter saído dali. Lucas 24, versículo 1 a 12. Como foi dito aqui, foram vê-lo. Depois de 3 dias, foram vê-lo no túmulo para ungir o seu corpo. Como de costume, foram ofertar os olhos no corpo de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo. Mas ao entrarem não acharam o seu corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexa. E a esse respeito apareceram-lhes 2 varões com veste resplandecente, entrando elas possuídas no temor, baixando os olhos para o chão, e lhes falaram: porque busca-os entre os mortos ao que vive. Elas foram lá para ungir o corpo de Jesus e não acharam. Quando ele falava para os seus discípulos: olha, o Filho do Homem será entregue. Não faça isso, nós iremos entrar na frente, nós iremos comprar o teu barulho, Jesus. Mas na hora difícil, nem orar com eles oraram. Deixaram Jesus orar sozinho. O sofrimento era tanto, queridos, que o nosso Senhor suou gotas de sangue. Eu não sei se alguém tem gastrite nervosa. Quando fica nervoso, a gastrite ataca. Quando o teu sistema nervoso ataca, você tem dor de barriga. Você tem
hoje em dia tem ataque de ansiedade. Você imagina Cristo sabendo de tudo o que iria acontecer com Ele na cruz do Calvário. Ele teve tudo isso. Ah, mas Jesus era Deus. Não, ele era 100% Deus e 100% homem. As mesmas aflições que eu e você sentimos hoje, Jesus sentiu. O nervoso dele foi tanto, mas era necessário ele morrer na cruz. E ele foi para a cruz. Nos versículos 5 e 6 de Lucas 24, versículos 5, 6, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vocês preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Apocalipse 1, 18, 19. Apocalipse 1, 18, 19. Apocalipse 1, 18, 19. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas, vistes que as são e as que hão de acontecer depois desta. João viu, escreveu tudo aquilo. Cristo morreu. O diabo pensou: ganhamos. Queridos, o diabo ele andou festejando, mas Cristo ele estava lá onde a morte habita. Pegou a chave da morte. Jesus ele foi lá, ele fez um tour lá no inferno. Pegou a chave da morte, colocou debaixo do seu braço e trouxe com ele. Isaías 53, versículo 4, 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e reputávamos por aflito, feridos de Deus. Mas ele, transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi lá no inferno, pegou a chave da morte, e o diabo ainda festejando. Tu imagina uma festa que o diabo estava festejando por 3 dias. Por 3 dias. Jesus aparece para os seus discípulos. 1 Coríntios 5, 12. Jesus aparece aos seus discípulos, mas não como homem, mas não como frágil, não com aquele estrutura franzina, moída, mas agora ele está sentado no trono, à destra de Deus Pai. E João viu ele lá e escreveu. Era necessário que ele passasse pela morte, para que o sangue dele, espargido nos umbrais da nossa vida, tivéssemos acesso à vida eterna com o Senhor. E hoje,
Cristo está assentado em seu trono. Você entende isso, queridos? O sacrifício dele na cruz outorgou ele estar assentado no trono. E o nome dele está acima de todo nome. Todo aquele que confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você terá o direito de se assentar com ele naquele grande dia. Era necessário ir à cruz. É necessário nós mortificarmos a nossa carne, o nosso pecado através de Cristo Jesus, para que nós tenhamos o direito de se assentar no seu trono. Que nesta Páscoa, querido, que este memorial que foi instituído há muitos anos atrás, você tome como parâmetro para a sua vida, para a minha vida. Que o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. O peso do pecado que nos levaria à morte eterna foi cancelado através de um sangue de um cordeiro que não tinha pecado algum. Gostaria de chamar o ministério de louvor. 1 Coríntios 5, versículo 12. Pois com que direito havia de julgar pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós de dentro. É isso mesmo. 1 Coríntios 5, 12. Isso. Próximo, queridos. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentre vós os maus feitores. Segue, até o 12, até o 19. 1 Coríntios 5. Coríntios 5. Não tem? João viu, queridos. João viu o trono dele. Vamos lá então, Apocalipse 21, 5. Aquele que está sentado sobre o trono faz todas as coisas novas. Aquele que está sentado no trono, eis que faço todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Queria que você ficasse de pé nesta hora. Queria que você falasse para o seu irmão assim: Feliz Páscoa. Vira para ele e fala assim: lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz por você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.